Sejam muito bem-vindos. Que merda é Eu isso, sempre gente? quis falar isso, gente. Nossa, que absurdo, estragando. Só queria falar essa parte. É assim, ó, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Não, bem-vindos tem que ser. Sejam muito bem-vindos, Isso. isso, depois de bastante álcool na cara. E estamos começando mais um episódio da Tis Torres Cast, aproveitando e já pedindo para que você se inscreva no nosso canal do Tis Torres Cast, também siga no Spotify e TikTok lá, quem sabe você vai ver uma dancinha desse gordo, mas até lá, não. Gente, vamos lá, então vamos colocar uma meta que aí ele fica Hashtag assim. Thiago dança. Thiago Se, dança, se der um dança real, gatinho. fizer. Em Como é vez que é o de nome? dança gatinho, vai ser dança gordinho. Dança gordinho. E tudo que for arrecadado eu dou para a Associação Sem Fins Lucrativos do Bom Humor, hein? Ah, o Chico Riso, ó. Eu dou tudo pro Olha, Chico essa foi Riso pra lá, você, hein. pro Bom Humor, eu dou todo o dinheiro que for arrecadado. Mas esse é um episódio da Tis Torres Cast patrocinado pela Tis Torres Seguros, então é uma empresa do nosso grupo econômico, que é uma corretora de seguros e consultoria empresarial, em que nós temos ali seguros de veículos, seguros patrimoniais, seguro de pessoas, previdência privada, consórcios, Fala etc. todos. Aí são mais de 100 ramos, né? Então, se você precisar de uma consultoria de Pensou em seguros, seguro até da tua perna. até da sua perna, que a gente já fez de bumbum, olha, o pessoal do El Tchan, a gente faz também o seguro. E entre em contato com o time da Tis Torres Cash para que a gente vai estar lá, o pessoal vai estar lá para poder dar o suporte para Torrescast não, vocês. Da Tis Torres Seguros, ó. Seguros. E O o tudo Torrescast não resolve nada. e sigam eles também, @Tis Torres, e o nosso é Tis Torres Cash, nós somos concorrentes deles. E nós temos também o @Tudo Online Shopping, que é um patrocinador aqui também do nosso episódio, que onde você precisar encontrar as melhores ofertas, as melhores promoções, sem complicação do Ou se Boticário, tiver com preguiça de Eudora, procurar, né. manda para eles no direct que eles encontram Fala: lá também. "Preciso comprar um presente". Isso, aí você manda lá, tem o Quem Disse Berenice, vamos descobrir quem é a Berenice. Boticário, Eudora, Natura, Magalu, Mercado Livre, Amazon e uma série de coisas, todos esses marketplaces aí, eles acabam fazendo parcerias com relação a isso. Shopee. Shopee, Exito, só o Temu que ainda não tem, nem sei se vão ter lá. Mas hoje a gente vai sobe o nível, né, o sarrafo. Olha aqui, ó, a gente não bebe água com o neurocientista, a gente bebe champanhe. Olha. Não mostra ela não, produção, mas mostra só a taça dela vindo até aqui brindando, ó. Ah lá a taça dela. Olha lá a pulseira de R$ 50.000. Chupa. Não, não pode mais falar chupa, né, então tá, deixa eu só beber. Gente, eu tô tentando aí, ó, GDC, eu tô tentando tirar o chupa da boca É. dele, mas não Que isso, Adriano, tira a chupa da boca. Pô, pelo amor de Deus, desmoralizou minha vida agora. Para de beber isso do negócio, mano. Ah lá, começa riso fácil. TDAH lá. Ai, meu Deus do céu. ri do que chora. Deixa quieto. Sabe o que que é isso? É que entrou o 13º do aposentado, aí começa e vai cuspir no teclado, que custa R$ 5.000. Mas hoje a nossa convidada, ela é neurocientista, especialista em psicopatologia e neurodesenvolvimento. Gente, eu mal sei equação de segundo grau. E a mulher especialista em ABA, autismo, eu vou descobrir depois o que é CBI, Miami e TDAH. Seja muito bem-vinda, Poliana. Olá, pessoal, eu que agradeço o convite, estou muito honrada. Já estamos calibrados, né? Sim, já estamos calibrados. Gente, vale muito a pena vir aqui, sou muito bem recebida, viu? Tirando o mirante que você tem que subir, né? Que não tem elevador, Mas aí já paga, o card já tá pago. o card já tá pago. Quando vier, não precisa fazer academia. Toda vez que eu venho, eu perco 100 gramas. Olha que absurdo. Mas obrigado pela sua presença. E muito obrigado, Marina Ficagna, pela recomendação, porque é isso, network funciona para isso. E o BNI, Marina tá lá, e a Poli já foi lá no BNI também, algumas vezes. Não quis entrar porque ela acha que não precisa disso. Tipo, ela tá no outro nível, então É outro patamar. é por causa disso, não é? Não, vou entrar, com certeza. Só entra quem não estudou. É só até segundo grau, Beni. Aprende isso, hein? Passou de doutorado, aí não faz Beni, não. E ó, siga já, por gentileza, no Instagram pensandoautismo.polivieira, que é Polly Vieira. E qual o outro Instagram? O outro Instagram é psicanalista.polivieira.
psicanalista, são nichados, né, os segmentos Isso, do perfil. exatamente. Tá, No então livro de psicanálise eu conto um pouquinho de uma história de superação, que está você vai relacionado com o é a que você vai livro. dar o briefing aqui? Isso, Hã? exatamente. Então, antes de você começar prepara aí, ó, 3 horas de episódio. Olha só, hoje eu vou rir, eu não vou chorar, tá? Não, não vai Meu chorar. Deus. Mas, antes, conte quem é a Poliana sem dizer o que a Poliana faz. A Poliana é uma filha de Deus, Amém. é uma pessoa que sempre teve muita determinação, resiliência, sempre me viro como uma pessoa forte, mas eu não acreditava que tinha essa força interior tão, tão pertinente, tão aguçada dentro de mim. E é uma pessoa que adora, estar perto de pessoas e tenho uma admiração muito grande quando eu percebo que alguma coisa, eh, que sai de mim, ou uma palavra, ou um sorriso, ou um bom dia, consegue transformar a vida do outro, nem que seja por alguns segundos. Então, para mim é gratificante trabalhar com essa questão do desenvolvimento e o comportamento humano. Legal. E antes também de você começar sobre os tópicos, que livro é esse? Quem escreveu e o que trata? Tá. Então, esse livro que eu trouxe aqui para presentear vocês hoje. Gosta assim, ó, presente. Viu, gente, como é que faz? Tem gente que só tira coisa da gente, mas ela traz, olha lá, ó. Sim. É um projeto que eu participei agora recentemente no final do ano. Atrás tem a foto dos autores? Temos, Ah, tá. tá? Aqui é um livro de coautoria, né? Nós somos em 7 autores. Então, o livro é A Coragem de Ser Quem Somos, Histórias para Te Inspirar. Então, além da minha história de superação, aqui tem outras histórias muito bonitas que trazem relatos de superação, de reencontro, de autoconhecimento. Então, para mim, sim, foi libertador. E eu acredito que quem possa participar, não de um projeto de escrever um livro, mas possa criar um diário em casa para você escrever a sua história, é um passo muito grande para você aprender a se autoconhecer, né? Para você conseguir transformar alguns gargalos e alguns gatilhos que muitas vezes te travam na sua vida. Então foi maravilhoso e esse aqui eu trouxe de presente para você, tá, Thiago e Adriana. Vou autografar, tá? Vou autografar. Aí daqui 50 anos a gente vende no Mercado Livre. Mas agora já estamos saindo o segundo aí no forninho e esse vai ser só meu, uma autoria única. Então estamos aí já Vai ser o seu segundo livro? segundo livro. Esse vai Legal. ser sozinha, vai ser solo. Mas vai falar da sua história também? Ou do TDAH e autismo? Não, esse eu falo, esse outro livro tem uma parte que a gente conta um pouquinho dessa história de autoconhecimento e como é importante a gente entender o nosso processo de desenvolvimento. Inclusive quando a gente chega uma faixa etária da nossa vida que a gente não entende, porque que muita coisa não deu certo, né? E aí você começa a pesquisar e você começa a perceber que às vezes é por causa, às vezes, de um diagnóstico não foi feito lá atrás, de um TDAH, de um autismo, e muitas vezes pessoas foram tratadas como bipolares, como pessoas com depressão crônica. Então, isso acaba trazendo algum prejuízo no decorrer da sua vida. Então, eu falo um pouco sobre isso, sobre essa busca de se autoconhecer, e que o diagnóstico não é importante para você para ser taxado em nada. Ele é importante para você entender o seu processo de vida. Então, é sobre isso. Então, Ah, que legal. falando em processo de vida, desafios do que você já enfrentou para chegar até aqui. A gente estava falando no backstage a respeito disso e você participou do Patrícia Poeta. encontro com a Patrícia Poeta. Participei do encontro. Como já é público, então já tá lá gravado. Já Então, foi em Os agosto. problemas que tinham que dar já deu. Já. Qual foi o desafio que te fez participar desse programa? O desafio maior foi, saber o porquê que aquilo estava acontecendo na minha vida, né. Eu fui oficial da Força Aérea e, por um dado momento, eu passei por um período muito ruim, né. Eu passei por um assédio de um oficial superior e aquilo foi me trazendo dúvidas sobre quem eu era, sobre o meu merecimento, se de repente eu não teria alguma culpa em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E eu comecei a pensar, como eu poderia ajudar outras pessoas, né, Mas o a o se que eu acho libertarem interessante, disso. assim, isso daí foi em que ano? Porque, assim, assédio é uma coisa que a gente começa a bater não tem muito tempo.
Sim. Antigamente, assim, para você chegar a falar isso e a falar em público, né, e assim, de uma instituição renomada também não É uma foi fácil. instituição bem patriarcal, né, e muito É. velada e muito protegida, né, então, Isso. de uma maneira geral, todos ainda temem muito o mundo dos militares, né, porque eles têm uma força muito grande e, assim, eu não tenho nenhum, arrependimento de ter servido, de ter vestido a farda, eu acho que trouxe Foram uma quantos apren anos? eu fiquei lá por 6 anos. Tá. Aham. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento. Foi maravilhoso, né, eu fui muito feliz lá também, apesar de ter passado Aham. por essa história. Eu acho que talvez hoje eu vejo que eu precisava passar por essa história também para trazer outras histórias para outras pessoas se inspirarem e encorajarem outras pessoas também. Sim. Então todo esse processo começou em 2020 e eu fui segurando a onda, né, como se diz: "É, você é militar, você tem que ser forte, você tem que ser forte". E chegou a pensar aquele negócio de assim: "Ah, só falta mais 1 ano, só falta mais 2 anos", Contagem regressiva alguma para se contagem regressiva que tem tá significativo? acabando. Não, na verdade eu só pensava assim, eu lutei muito para estar aqui, né, eu passei por um Ah, por um entendi. certame, um processo demorado de quase 1 ano, né, então não é uma coisa que alguém te indica, não é porque: "Ah, ele coloca ela ali porque ela é coleguinha de É não o sei processo quem". seletivo e É um vai para todo processo mundo. seletivo anônimo, ninguém se conhece, né, você então, enfim. Eu só pensava assim: "Eu estou aqui por merecimento, é mérito meu, então eu não vou desistir". Porque eu fui criada dessa maneira, né, de que nós temos que ser fortes e resilientes para poder conquistar tudo aquilo que a gente quer. E eu fui suportando aquilo até que eu comecei a ter crises de ansiedade ao ir trabalhar. Ah, O que poderia afetar, o que que ia acontecer, o que ele ia fazer naquele dia, né, qual seria a atitude dele. E aí chegava eu apreensiva, né. chegava apreensiva e eu comecei a ter crises de choro. Eu estava trabalhando na sessão e de repente eu começava a chorar. Aí o sub perguntava: "Tenente, por que a senhora está chorando?" Eu falava: "Não sei, eu só sei que eu tô com muito medo", mas eu nem sabia do que eu estava com medo, né. Então aquilo foi desencadeando um processo depressivo. Na época você fazia terapia, alguma coisa? Não, na época não, porque eu procurei ajuda no próprio hospital da Força Aérea e eu ouvi do médico psiquiatra que aquilo acontecia mesmo, que ele já Ah, conhecia que é normal. que era normal, que inclusive ele conhecia o perfil da pessoa que estava fazendo Uhum. comigo, Ah, e ele já tinha trabalhado com essa pessoa e que aquele era o perfil dele, E mesmo né. assim ninguém fazia nada. Não, não Que foi louco. feito nada, Foi no estado de infelizmente. São Paulo ou Foi no você viu? estado de São é. Paulo. Tá. Que loucura. Isso. Sim. E aí foi quando eu resolvi que eu tinha que tomar alguma atitude, eu tinha que fazer alguma coisa pelas pessoas e por mim mesma, porque aquilo estava me destruindo por dentro, né, porque eu sabia eu comecei a perceber que aquilo não era culpa minha, que aquilo estava acabando com a minha saúde mental. Eu me tornei as pessoas só perceberam na época que eu não estava bem, porque eu perdi muito peso. Eu fiquei muito magra. Você não se abria pra ninguém. Eu não me abria para ninguém, nem para minha família. Eu tinha muito receio do que eles poderiam pensar, né, e tudo, então me mantia sempre alinhada. Acho que é uma preocupação de muitas mulheres, né, achar que você é errada. É igual a Sim, história da mulher que dizem, né, que quando bota um vestido mais curto e é assediada, a culpa é dela. exatamente. Não, a culpa não é dela. A culpa nunca é exatamente nossa, né. Lá você, serviu com alguma especialidade médica da área da saúde, não? Lá eu estava com a minha primeira graduação, que eu também sou formada em pedagogia, então eu Hum. trabalhava diretamente com os alunos do ITA. Ah, do ITA? E ao contrário do que as pessoas pensam, as Forças Armadas precisam de médico, de psicólogos, de advogados, precisa de todo mundo, gente, enfermeiros, dentistas. Todas essas áreas é bom você candidatar lá. Só que tem um limite de 8 anos. A não Isso. ser que você siga a carreira fazendo, eh, sei lá, no exército é aquele de Resende, como é o nome? É o Não, mas quando você MAN. E na é. aeronáutica é tipo o quê? Não, na aeronáutica a gente tem a AFA, Ah, mas aí são para os intendentes, tá. para os aviadores Aham. e para os infantes, Tá. tá, que não tem relação com a área específica, igual médicos, advogados, enfermeiros. Tem um concurso específico de nível nacional para essas áreas também, que você já entra com curso superior, mas tem um limite de idade que você pode prestar. Não, e o limite de tempo pra ficar também, né. Não, às vezes também tem um processo que você fica mais do que 8 anos Você também. é de Mas não posso me carreira, né. É. aposentar. Você pode ir para reserva. Ah, é? Ah, É, que legal. Não sabia você não. pode ir para reserva também. Eu queria ter servido, mas não servi. Eu não sirvo pra nada. Mas você serve. É, Você serve agora agora é outra ele pegada. É verdade. levando informação. Não
era pra todo mundo. Não era, não era. Eu sobrei. Né, Eu sempre sobro. Até no futebol eu sobrava, porque eu era tão ruim que não cabia ninguém. Mas, apesar desse desafio, você já era neurocientista ou você veio depois com essa especialidade? Não, quando eu estava na FAB, eu sempre gostei muito de estudar, Tá. né, então a minha vida inteira eu Quantas estive estudando. formações você tem? Eu sou formada em pedagogia, psicologia, bacharel em direito e tenho mestrado, pós-graduação, em um Enes, acho que eu devo ter umas 8 especializações. Caraca, Hã, e já fez doutorado? ainda não, Ainda não. ainda não. 78 formações, ainda não. Mas Mas é realmente porque ela quer. É, mas você pretende quero, fazer? eu quero agora nessa Doutorado é área. legal, mas tem É, que fazer sem E fim. o Brasil valoriza a sua área hoje? eu Porque com de neurocientista, com autismo e... eu acredito que Você nem chegou, né? Não, mas eu tô falando da formação. sim. Ela estava contando a história dela. Ah, não. Então, mas isso é história. Eu acredito que hoje, de uns 3, 4 anos para cá, sim, não por conta do autismo, mas por conta das pessoas começarem a perceber que nós passamos por diversas fases da nossa vida que envolve transformações comportamentais, que nosso cérebro é uma slime, e que a gente está sempre mudando, e que a gente tem as podas neurais. As nossas sinapses são marcadas como tatuagens, né, então a gente vai criando essas marcas com o decorrer da vida, e certos comportamentos acabam levando a gente a ter certas atitudes que podem enaltecer, como também podem prejudicar, o nosso período, né, de vida, que é a nossa convivência nesse mundo aqui, que hoje, na verdade, como diz Nietzsche, né, a gente está nesse mundo sem saber se estamos nesse mundo, né, o que é realmente real. Porque, por exemplo, se eu olho No doutorado você estuda Nietzsche. então é uma coisa assim meio que Eu senti que ele ficou assim, Nietzsche. Não, eu imagino que é um autor. é um grande filósofo. Não, se ela falou como dizia, eu nunca disse nada pra ela vir citar. Mas é uma filósofa muito importante. Eu nunca disse nada relevante. Então eu acredito muito nessa questão que hoje há essa valorização por conta desse estudo mesmo, né, inclusive a área médica também vem precisando Esses muito, avanços, esses né? avanços. Começou a se pesquisar bastante pela questão do acidente vascular, do AVC. Como que as pessoas que conseguem sofrer Tem tido bastante. tem bastante, porque por que que a gente começou a estudar a parte principalmente nós neurocientistas, a parte cerebral? Porque a gente começou a perceber, se a pessoa sofre um acidente vascular, um AVC, e muitos deles conseguem reprogramar o seu cérebro para voltar às funções da fala, dos movimentos, o que que a gente não pode também reprogramar o nosso cérebro para sair de uma zona azul para ir para uma zona verde, por exemplo? Né, por que que a gente não consegue reprogramar o que diziam pra gente na infância, para que isso não decorra e não estrague toda a nossa fase adulta? Uhum. Então, Exato. então começou há muitos anos já existe, né, essas pesquisas dos neurocientistas, mas eu acredito que de uns 5 anos para cá isso vem se valorizando cada vez mais no mercado de trabalho, no contexto geral. Hoje muitas grandes empresas, inclusive, contratam os neurocientistas para poder trabalhar na mente do funcionário, para estudar o Caramba. perfil da equipe dos funcionários, Não para basta ser poder psicólogo. não, O neurocientista é mais avançado que o é psicólogo? mais avançado. Olha. A gente Então, faz um estudo mais Ele faz- aprofundado. É um outro tipo de estudo, É. né? mas é concorrente? O que ele faz, Acredito você que faz? não acredito que seja concorrente não, eu acredito Esse que não são tem áreas que como. complementam. Na verdade tem muitos psicólogos que nem são dessa linha, nem gostam muito dessa questão, dessa linha É. do estudo do cérebro em si, de fazer as pesquisas, é outra proposta. E na sua apresentação eu falei do CBI. Criminais, tarô. Ah, pode. Não, porque faz parte. Eu tenho TDAH, ela vai me dizer se eu tenho ou não. Nossa, porque ele vai lá pro final, aí vê todo esse Não, não, tá na apresentação dela. Tá O que bom, que é então CBI? CBI e o ABA, né? É, primeiro São CBI. O duas que é coisas. CBI? Então, o CBI é um centro que tem nos Estados Unidos hoje, que ele é especialista dentro das habilidades da aba, tá. Então é um centro especializado do estudo do autismo. Tá. Então hoje se você quer, entender melhor o autista e você quer fazer cursos especializados, você faça no CBI. Esse curso eu fiz ele de módulo online, mas eu estou pretendendo daqui 2 anos fazer um curso lá presencial, porque hoje, a referência que nós temos de estudo do espectro autista está nos Estados Unidos. Então em Miami Por que ali. Estados Unidos? Então, na verdade, em 1940, teve um dos primeiros casos ali que uma mãe muito intensa não aceitava o diagnóstico que o filho era apenas
apenas tinha uma demência mental. Ah, Porque antigamente tinham as escolas sanatórias, né, e as famílias colocavam essas crianças nessas escolas sanatórias. E ela percebia que o filho tinha uma inteligência, mas ele tinha uma dificuldade com a socialização, a parte comportamental. Ele acabava desenvolvendo crise e acabava se tornando uma pessoa agressiva. Então ele foi levado para esse sanatório e um dos médicos psiquiatras, ela mandou várias cartas para ele, e ele então começou a fazer pesquisas, então foi ele que chegou no primeiro diagnóstico do espectro autista. E com base também em Skinner, também que era um filósofo estudioso uhum. dessa área do comportamento humano. Então acho que o pessoal começou a se concentrar ali mesmo nas pesquisas avançadas. Descobriu ali e acabou Isso, avançando, né, nos exatamente, porque estudos. lá existiam as escolas sanatórias, né. E essa mãe não se contentava com o diagnóstico de demência, porque o menino era extremamente inteligente, mas ele tinha uma parte comportamental que não se adequava à sociedade. Ai, E nem na família, né, então ele tinha crises, de agressividade que chegava a agredir a mãe e os pais, né, então ele acabou sendo levado para essa escola sanatória. então, e aí eu vou voltar mais ainda, Tô esperando você falar. pra você chegar lá. Mas assim, Eu vou bebendo. ansiedade, Já tá me dando sono isso aqui, ó. Oh, meu Deus. você segura a ansiedade. Mas assim, aí você já era pedagoga, você continuou estudando, que você gosta também, Sim. e aí como é que chegou na área de neuro, né, como é que chegou esse interesse pela E veio principalmente porque quando eu trabalhei na prefeitura de Goiânia, trabalhei muitos anos lá na área da inclusão, eu sempre fui uma Quantos curiosa. anos? Tem 25. E o primeiro não tá fechando a conta, Não tá né, fechando. mas tudo bem, aí vai. eu trabalhei lá muitos anos na Muitos anos vocês entendam 2. Beleza. eu trabalhei lá um tempo, no Centro Municipal de Apoio à Inclusão, eu atendia como psicopedagoga. E aí veio a primeira curiosidade, que eu via aquelas crianças que eram agitadas, mas tinham uma habilidade em determinada área que era acima da média. Falei: "Gente, eu tenho que procurar fazer algum curso". Aí fui para o NAS fazer o curso de superdotação em altas habilidades dos 3 anéis de Renzulli. Aí comecei a Meu estudar Deus. aquilo, falei: "Gente, espera aí, tem mais coisa aí, né". Falei: "Esse cérebro nosso é um mistério, tem mais coisas". E aí resolvi especializar em lente Isso é psico. pesquisa, entendeu? Eu fiquei uns anos fazendo esse curso. Continuei fazendo os atendimentos e acabei fazendo alguns pacientes, de laboratório também com autorização da família, para fazer as pesquisas, e aí foi uma coisa foi puxando a outra, e Tentando uma coisa entender, né. fui tentando entender, aí foi quando houve a questão de eu falei assim: "Olha, eu quero agora fazer um curso que esteja dentro da área do TEA e do TDAH". E agora recentemente terminei uma especialização também em TOD. E aí eu falei: "A gente O que precisa que são estudar". essas abreviações? É o TEA, é o transtorno do espectro autista, Autista, ok. o TDAH é o Transtorno. transtorno de habilidade, ansiedade e hiperatividade. E Espera aí, o gente. O TOD é o transtorno obsessor opositor, Tá. tá? Depois você explica. Vou explicar tudo isso aí direitinho. Glória a Deus. E aí, você quer anotar pra entender Não, depois eu vou rever isso várias o vezes. episódio? E aí eu fui ficando curiosa, cada vez mais curiosa, né. E aí eu falei: "Bom, eu preciso fazer alguma coisa além disso". Eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube que falava algumas pinceladas do que era neurociência. Eu falei: "Espera aí, é isso que eu quero fazer". Aí eu fui busquei mais uma vez uma formação nessa área e terminei tem 1 ano e meio, né. Mas isso não é graduação, é especialização. É, Tipo Não, MBA. essa na verdade a gente pode nominar ela como mestrado Ah, mesmo, tá bom. tá. Então porque tem Mas um a artigo formação básica é publicado, pedagogia. pedagogia, psicologia e direito. Tá. hum, E aí depois essas especializações não precisou fazer outras graduações. Não, ainda não, tô pensando. Gente, mas e o doutorado? Então, eu tô entre o doutorado, é porque agora eu também tô muito curiosa com a parte, da fala, então eu tô pensando, de repente, começar uma graduação em fonoaudiologia, Nossa, que que legal. eu acho que é uma coisa também porque que tem Você tem filhos, não? não, nunca tive. Ah, por isso. Porque eu fiquei assim: "Gente, como é que ela arruma tempo pra isso tudo?" Com filho, não dá. Não, Thiago, isso eu tive muito claramente na minha mente desde muito nova. Minha mãe sempre fala que eu nunca saiu da minha boca assim: "Eu tenho vontade de ter um filho". Aham, Eu não tenho nem bichinho de estimação, porque acho que seria judiação. aham. Porque requer que você tenha tempo, paciência,
que você tenha, afeto, não que eu não tenha afeto pelas pessoas, tá gente, eu tenho, mas é no meu momento. Tem mesmo, Jorge? Tem afeto? Ah, glória a Deus. É no meu momento. Então eu gosto muito de estudar. Eu sou uma curiosa, assim. Aham. Gosto muito. Todo mundo fala assim: "Mas e por que que você fez o curso de direito?" Eu falei: "Porque eu queria entender um pouquinho mais do que as pessoas têm realmente de dever", porque se fala muito de direitos, né. Sim. E eu acho que acabou também abrindo a minha mente para você entender como que funciona o nosso sistema, né, o nosso sistema que a gente fala, assim, governamental, o nosso sistema político, o nosso sistema de impostos, porque a gente fala muito de: "Ah, eu tenho direito", mas e os meus deveres? Tá, então acho que a gente não perde nunca quando a gente está estudando, e foi mais uma graduação que eu fiz, e que eu gostei muito. Que maneiro. E que Sim. ajudou bastante, né. Sim, e aí até meu TCC também foi bem polêmico, que eu defendi a tese de que não precisa ser uma pessoa porque no Brasil, fala que para você ser uma barriga de aluguel, você para gestar um filho, em outra barriga, tem que ser uma parente, né, uma irmã, uma mãe. Então lá no meu TCC eu defendi que não, porque pode ser, por exemplo, a minha irmã não tivesse dificuldade para ter filhos, eu não tenho filho só porque ela quer ter um filho. Então Ah, por que não poderia ser uma amiga dela, né? Então foi uma outra coisa também que eu trouxe dentro do curso de direito, é defender isso, que não precisa ser somente um parente de primeiro grau. aham. Em São José não tem um centro agora ali no Urbanova que é de autismo? Um prédio, É não o tem? O Gaia, Gaia. 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 Mas aquilo ali Que é não tá pertinho daqui. funcionando. Eu não vejo ninguém ali. Infelizmente o GAC fica lotado, É. né, de Isso. carros e tal. E o Gaia, prédio lindo, acabou de construir e não É, funciona. também Tem alguma recente. coisa ali? Na verdade tá se movimentando, Poxa, né? já tá há tempo, hein, parece É. até obra de igreja. É. Tá se Da movimentando. obra foi rápido, A obra É, tá se movimentando, porque na verdade ele mas ele depende ainda não tá funcionando. não, totalmente não. Ah, tá. Ele Mas seria depende de muito algumas bom. políticas públicas Ah, também, então depende agora de política de pública. muitas políticas públicas. E o que eu percebo hoje nos dias atuais é que o autismo virou como que fosse um comércio. É? É, tipo assim, muita gente vendendo autismo na internet, né, muita gente vendendo. Eu atendo com aba, eu Aham. atendo seu filho do espectro autista, né. E outra coisa que as pessoas se confundem muito. "Ah, eu sou fonoaudiólogo aba". Gente, para ser fono, você não precisa ser aba. A aba não tem relação, por exemplo, com o atendimento da fono, né. Aham. Então, assim, é isso que as pessoas então virou um comércio. E acaba que às Mas vezes será perde que a credibilidade. não é meio assim, porque, por exemplo, na parte de dentista, algumas pessoas vão para harmonização porque dá mais dinheiro. Será que quando fala que é com aba ou porque é autismo, paga-se É mais porque ou alguma coisa assim? na verdade, quem realmente tem especialização em aba deveria cobrar um valor maior, É. porque você tem que fazer um planejamento específico para cada criança, ou Uhum. para cada adolescente, ou para cada adulto, né. Porque você vai criar estratégia de comportamento e para moldar e modificar e reprogramar aquele comportamento daquela criança. Personalizada, né. E Principalmente isso no quando ela tem trabalho. alguma estereotipia, por exemplo, a criança que gosta o tempo todo, que mexe as mãos ou que fica né, então, o autista tem isso, e não é porque ele é mal educado, ou porque ele não tem educação, ou porque a mãe não corrige, é uma parte comportamental, é dele. E aí a aba vem para ajudar, para melhorar essas estereotipias também dessa Mas a criança. ideia é o quê? Que a criança saiba controlar ou diminuir? A criança a gente tenta trilhar, algumas estratégias dentro da terapia, para que a criança consiga controlar essas estereotipias e ou às vezes até mesmo com o passar do tempo e com a idade ela consiga diminuir e às vezes também muitos casos, dependendo do grau, do nível de suporte, ela também consiga não mais praticar essas estereotipias. Mas aí não seria um podar ela de alguma forma? Não, porque é comportamental. É como, por Não faz exemplo. mal para ela. Não faz mal, porque, por exemplo, é igual uma pessoa que tem o hábito de, sei lá, de fucar o nariz, Hum. né, sem querer ela faz, ela não percebe. Aham. Então a criança com autismo também, ela não faz de forma proposital, Ela não percebe que ela tá não fazendo. percebe, é comportamental. Então eu recebi uma vez o caso de uma mãe já de um paciente de 19 anos, mais em nível de suporte 3.
que para acordar primeiro para dormir ele tinha que dormir no quarto da mãe, numa cama de solteiro encostado na cama de casal do casal. Por que esse comportamento? Porque ele é nível de esporte 3, então ele é não verbal, ele sai, se você não estiver vigiando, ele sai da casa. Então é assim, como se ele tivesse Ele sabe abrir tudo. ele sabe abrir, então é como se ele tivesse 19 anos, né, fisicamente e cronologicamente como se ele tivesse uns 5 anos de idade. E todos os dias que ele acorda, ele tem que dar um tapa na mãe, Tapa forte? um tapa forte na mãe, Por quê? todos os dias. Porque é um comportamento dele para dizer assim: "Eu acordei". Uma forma dele Tá. dizer oi, né. É, bom dia, É. pá. Putz, mas isso é ruim, não? Então, é uma parte comportamental. E como é que fica a reação dos pais nisso? Eu falo que Que deve os ser pais que têm Como filhos lidar com isso, né. atípicos, mesmo que seja de nível de suporte 1, quando as pessoas dizem assim: "Ah, meu filho é nível de suporte 1". Ai, belezinha, tranquilo, o nível de suporte 1 é super tranquilo de lidar. Eu digo que eles têm uma sobrecarga, como se eles estivessem numa trincheira de guerra. É o tempo todo atento, é o tempo todo alinhando estratégia para melhorar a convivência familiar. Por exemplo, uma família que tem um filho atípico, vamos supor, ela programa no sábado. Vamos todo mundo para o Parque Vicentina Aranha fazer um piquenique, porque é aniversário do irmãozinho, nã-nã-nã-nã-nã. Naquele dia, de repente, aquela criança está dentro do espectro autista, ela pode acordar com uma crise, ficar agitada, começar a se bater, se jogar no chão, chorar, gritar, se morder. Então, quer dizer, é uma programação que ela pode e não pode acontecer. Então, por isso que essas famílias vivem como se estivessem numa trincheira de guerra, o tempo todo Há sempre um atentos. risco, né. É sempre um risco, e estão sempre criando estratégias ali. E hoje, infelizmente, os casais muitas vezes não suportam lidar com isso, e há um número muito Sim. grande de divórcios entre Mas aí famílias fica o problema atípicas. com tipo, joga problema pra mãe. Joga o problema para a mãe ou Mas eu acho que às vezes tem falta de informação, não tem algumas Não, às pessoas vezes a informação já tem, mas ela não consegue suportar aquilo no tem dia a gente dia. que eu acredito que nem tem a informação. é o que eu falo quando as mães chegam no consultório você teve o diagnóstico? Eu também faço o rastreio do diagnóstico, tem umas mães que vêm sem saber o que que a criança tem, É. ou adolescente. Hoje eu tenho muito atendimento de jovens, né, de 19 a 29 anos no meu consultório, que estão buscando o diagnóstico. Ele sozinho. Às vezes as mães vêm porque já não suportam mais lidar com aquela situação de que o menino não sai de casa. Mas E como que a pessoa te acha? Porque você o plano de saúde te indica ou não? Você não trabalha com não plano. trabalho com plano de saúde, Como é sabe. que eu, pai ou mãe, acho uma profissional como você para atender, com essa especialidade para atender? Eu jogo o que no Google? Não, joga lá, né, especialista em espectro autista, Aí vai aparecer uma relação de pessoas, neurocientista, inclusive você. vai sair, inclusive eu, pelo Instagram. Eu recebo muita indicação de boca a boca, porque as mães falam: "Nossa, vai lá, ela é muito boa e tal, né". Então eu recebo muita indicação Então também de esse Instagram que a gente divulgou, tem os meus Dois. contatos, de um contato. tem os contatos, tem o endereço do consultório, tem o link Que do é em São José. que é em São José. Tem o link para já ir direto para o WhatsApp do consultório. Então o que falta São José dos Campos, São Paulo, gente. São José do Não, é Goiás, tá. não é Goiás. São José pode ser esses vários. Geografia. Isso. A primeira coisa que a família, quando recebe o diagnóstico do espectro autista, que ela tem que buscar é informação do que é o autismo. O que é o autismo, né. Então, rapidinho, voltando. Aí como é que ela recebe esse diagnóstico? Alguém da família fala: Porque "Ih, já até viu se então ele não tem porque autismo?" até então a pessoa vai achar assim: "Ah, ele é diferente", sei lá. Algumas mães que chegam pra mim falam assim: "Ah, eu já percebi que tinha alguma coisa diferente nele", porque você já consegue perceber a partir de quando é bebê. 6 meses ali você já consegue perceber, né. A criança não tem pinça, ela não olha nos seus olhos, ela se assusta muito fácil com barulho, mas não é aquele barulho, "ah", não. Ela de repente tem um sono muito leve, tem um sono muito agitado, a criança não consegue sentar, né, ela tá com 6 meses, 6, 7 meses ali, ela não consegue se firmar sentada, ela tem dificuldade na aglutinação, né, quando ela vai engolir. Então tudo aquilo ali você vai começando a rastrear. Isso para autismo. Para autismo, tá. E lembrando que autismo e TDAH estão assim, gente, ó, hoje a gente tá numa linha muito tênue, eles estão muito Dizem próximos. que o Messi é autista, né? Dizem que ele é, eu nunca
nunca vi uma fala dele, ele mesmo dizendo: "Eu estou dentro do espectro autista", Aham. tá, não Porque tem tem vários níveis, registros. né. Tem nível de Tipo, se ele suporte. é autista, nossa, as pessoas param pra falar assim: "Nossa, queria ser autista igual ele, com essa habilidade e tal", porque tem autismos e autismos, né. Então esse é o erro, Thiago. As pessoas pensam, por exemplo, pode ser que o mestre esteja dentro do espectro autista e seja o nível que a gente chama de suporte 1, Tá, tá, que é o mais e leve. que é o mais De leve. quantos níveis? Nós temos 3 níveis, Ah, então o suporte 3 1, é o grave. 2 e 3. Tá, é o Isso. mais alto. Então, assim, o que as pessoas não entendem é que o autista, principalmente nível de suporte 1, ele não tem prejuízo cognitivo. E além do autismo, ele pode vir com uma superdotação ou uma altas habilidade em uma determinada área, que no caso dele é uma habilidade motora que foi desenvolvida na área esportiva, Hum. tá? Mas, por exemplo, o autista de nível de suporte 1, ele tem um sofrimento interno muito grande, porque ninguém consegue perceber que ele tem dificuldade de socialização, então ele se esforça muito. E quando esse esforço chega a um esgotamento, é o que a gente chama de ressaca social. Então ele está aqui, por exemplo, ele veio no podcast, ele fez uma entrevista com vocês, foi show, ele riu, ele brincou, ele conversou, mas quando ele sai daqui, que ele vai para casa dele, ele não quer conversar com ninguém, ele não quer responder mensagem, ele não quer ver ninguém, ele quer ficar no momento dele isolado. E a outra pessoa que está com ele não entende, fala: "Poxa, mas você estava lá no podcast, você estava vibrando, aí você chega em casa mal-humorado, com essa cara ruim, arrogante desse jeito", mas não é, ele está passando por um processo de ressaca social, porque a bateria social dele foi gasta aqui. E aí quando ele tem um sofrimento interno, porque a pessoa que está com ele não entende que aquele processo é um processo contínuo e tem uma relação muito maior do que ele. Não é porque ele quer ser mal educado, ou que ele quer ser arrogante, ou que ele acha que é superior e quer se isolar. É um tipo de esgotamento. Esgotamento, só que no autismo ele é assim, vamos dizer, ele é grau, sei lá, de 0 a 10 ele chega a 10 num nível desse. Então é muito complicado isso para o autista também. Aí todo mundo fala assim: "Ai, eu queria ser autista e ter essa inteligência", mas ninguém sabe a parte emocional, o quanto ele sofre com isso, o quanto ele tem dificuldade, né. Então eu tenho um paciente no consultório, ele é para mim ele é brilhante, ele é super inteligente, mas ele tem uma baixa estima muito alta. Eu lembro que em um dado momento aí nesse período agora que nós estamos de Páscoa, e mesmo ele sendo jovem, já acima de 20 anos, aí eu fiz uns negocinhos de ovinho pequenininho, né. Aí ele sempre gosta de começar a sessão ou tomando um chá ou comendo alguma coisa, enfim, a gente tem uma conversa bem legal. Aí ele comeu o ovinho, aí ele falou assim: "Você percebeu que esse ovinho tem mais açúcar do que chocolate?" Aí eu: tudo bem", porque eles falam o que vem na mente, eles não têm filtro. Uhum. Aí depois a gente continuou a sessão, ele falou assim: "Mas você entendeu que isso não é uma crítica? Que eu gostei do ovinho, eu só fiz um comentário, que o ovinho tem mais açúcar do que chocolate?" Então eles têm essa preocupação de tanto ser taxados como pessoas arrogantes e mal educadas. Então olha para você ver o sofrimento dele ter que se explicar que ele gostou do ovinho, mas que ele tinha feito um comentário, Uhum. e que aquele comentário poderia me aborrecer, Uhum. Aham. né. Então teve um outro paciente também, já numa fase adulta, depois dos 30, ele foi no consultório e ele apareceu com um relógio, que era um relógio, ele tipo camuflado, né, lembra meu antigo fardamento, que é o 10º camuflado. Eu falei: "Nossa, que legal esse relógio seu, né, lembra da época que eu era militar, muito legal ele". "Pois é, porque a máquina desse relógio tã-tã-tã", ele começou a discorrer sobre a máquina do relógio para mim. Porque Ele queria justificar. ele É porque ele estuda comprou isso o relógio porque ele gostou, da porque ele história. ele gosta da história, da marca do relógio, como a máquina desse relógio foi construída e como essa marca persiste há mais de 60 anos no mercado. Que Aham. legal. Não, e é bom ele saber isso tudo, né. É ótimo, mas assim, você tá num barzinho, né, você tá ali E no a pessoa barzinho, num vai restaurante, aí você comenta: "Nossa, Thiago, que legal esse relógio seu, bacana, gostei pra caramba", e tu começa a falar: "Não, porque essa marca, essa máquina, porque ela também teve de corda, teve de não sei o quê, ela tem não sei quantos pontinhos", tu vai falar assim: "Porra, Poliana, tu é chata pra caralho. Nós estamos aqui tomando um chopp e tu quer me dar uma aula da máquina do relógio que eu tô usando?". Nessa hora eu reparo se a pessoa tem autismo ou não. O Thiago vai falar assim: "Eu vou tirar esse relógio". Não comentar. Vocês entendem como é difícil também você para o fala autista ir para a e sociedade? vem umas 10 pessoas na minha cabeça. Então, aí aproveitando essa deixa, né, aí você falou que a linha entre o autismo e o TDAH é É muito muito tênue, é. mas assim, então existe a possibilidade da pessoa ter os 2? Na verdade, o autismo nunca vem sozinho.
Nunca. mesmo? Nunca vem sozinho. Hoje eu tô com uma paciente de 9 anos no consultório que ela é DAO e tá dentro do espectro autista. Ah, Ele nunca vem sozinho, tá? Então o autismo ele vem com TDAH, com TOD, com transtorno do comportamento, vem com ansiedade, vem com depressão. Ele nunca vem sozinho, tá? Porque ele acaba desenvolvendo e desencadeando outras comorbidades, né? Então o e autismo aí nunca vem cabe sozinho. identificar para poder trabalhar Sim. aquela questão. Para trazer mais, luz e trazer mais habilidades para que essa pessoa tenha um melhor convívio social, Uhum. Aham. né. E eu acho que as pessoas falam assim: "Ah, mas a pandemia trouxe um certo conforto para quem está dentro do espectro". Em parte sim, mas eles também anseiam e desejam estar dentro da sociedade, né, eles desejam ter um Que relacionamento, ponto? porque eles não gostam muito de sair de casa, né, e tem que ser tudo muito programado. E na época da pandemia, Para eles foi bom de nesse de sentido. modo geral sim, mas aí depois, tá, passou o boom da pandemia, todo mundo começou a sair pra rua, aí ele começou a falar assim: "Poxa, então agora a minha zona de conforto acabou e eu me tornei novamente uma pessoa estranha". Porque eles falam muito disso: "Eu sou estranho, eu sou esquisito. Ninguém vai gostar de mim nesse mundo". Então eu recebo às vezes paciente na idade aí de 20, 24 anos que nunca nem beijou. Ah, Eles têm uma ansiedade de se conectar com o sexo oposto, mas eles não acreditam em si mesmos, porque eles têm medo de serem achados muito esquisitos, muito estranhos. uhum. E São você falou de crianças e jovens. sim, Adulto com 40, 30 e poucos anos também tenho, sofre isso? tenho paciente com 35 anos que está É? fazendo rastreio. É isso que eu ia É, falar, E por que as diagnosticar. pessoas hoje em dia, quando vai falando algumas coisas, e fala assim: "Ai, eu não tenho diagnóstico, mas acho que eu tenho TDAH, que eu tô É esquecendo". por que que todo mundo Todo mundo acha que agora, tem TDAH? Realmente vírgula, é não isso. tem? não, não é gente. Até porque inclusive eu estava assistindo, Viu, gente, isso não é desculpa. não é desculpa. É. TDAH gente, TDAH é uma coisa muito Coisa séria, séria. é muito séria. Então, assim, não se propõe a dizer: "Ah, eu tenho TDAH", que é uma coisa muito mais ampla, é uma Então coisa muito explica o mais, que é. né, E nem é algo positivo. nem é algo positivo, né. É. Você acaba tendo, esquecimentos, você tem lapsos de esquecimentos, você tem momentos de estresse, de crise que você não consegue concluir a atividade que você está fazendo, você se perde naquele processo que você está se propondo a fazer, e aí você é como se seu cérebro paralisasse. Você não consegue sair do lugar, como se você sentisse que estivesse preso Estagnou, né. em algum lugar e você não conseguisse sair dele. Então, mas aí tá certo a pessoa achar que tem TDAH, porque eventualmente ela fala assim: "Pô, o que que a gente estava falando mesmo?". Ou então ela Ah, mas é é só um isso, lapso, e ela também, tipo, perdeu o raciocínio, sei lá. perde a concentração. Tá, mas Pode ser real que a pessoa possa ter então, pode nesses 2 ser, cenários? pode ser, mas Tá. não Mas pode vamos não ser também. pode não ser. Ontem inclusive a gente estava em casa, à noite, sem fazer nada, eu com a minha, né, sagaz Autista? eu fui, coloquei lá no streaming, comecei a assistir uns documentários sobre consciência que fala exatamente da parte da neurociência que fala sobre a gente perder a memória, ter alguns esquecimentos, né, e que isso acontece e que muitas vezes tem uma relação com a prevenção do Alzheimer e do Parkinson, mas que isso acontece após seus 35 anos e que Viu? é normal, né, e eu Você achei pode não ter engraçado. TDAH. Eu achei engraçado que um dos cientistas falando, falou assim: "Olha, inclusive você vai chegar em casa e você fala assim: 'Aonde eu pus a chave do carro?'. Aí de repente você abre o freezer da geladeira, a chave do carro está onde? Não, Dentro do isso eu freezer nunca da fiz geladeira. não. Não, ainda não chega nesse nível. Não. Então assim, é isso, porque você não consegue ter, o funcionamento cerebral desde quando você tinha 14, 15, 20, 25 anos. Com o decorrer do tempo, o nosso cérebro também vai envelhecendo, você não tem mais o mesmo pique. E no mundo que a gente vive hoje de conhecimento, né, e de muita informação, todo o tempo todo a gente nesses streams, nessas redes sociais, buscando, né, passando o dedinho ali, e seu cérebro tá ali processando, então cada dedinho que você passa ali, ele processa meio segundo daquilo dali. Uhum. Então seu cérebro vai ficando cansado, ele vai buscando guardar muita coisa e de repente, do seu cotidiano você se esquece. Quando você deve se preocupar? Quando no decorrer, sei lá, de 3 meses você esqueceu essa chave do freezer 3 vezes.
Aí você deve se preocupar, aí você deve realmente buscar Quando começa a ajuda. repetir, né? Quando há uma repetição em curto espaço de tempo, tá? Aham. Mas é normal. E o TDAH, gente, ele não tem só relação com falta de concentração, com esquecimento. A pessoa tem crises, ela tem crises mesmo de não se entender, ela se sente agitada. O cérebro dela cria um nível de ansiedade que ela se sente extremamente agitada, ela não se sente parte de lugar nenhum. Ela começa a ficar tão agitada que se ela sentar tá ruim, se ela ficar em pé tá ruim, se ela andar de um lado para o outro tá ruim. E aí muitas vezes o que que a gente se preocupa hoje, trabalhando dentro dessa área? Hoje os jovens estão usando muito álcool e alguns tipos de entorpecente para, dar uma, eh, desacelerada nesse processo do mental, né, porque ele não está conseguindo mais lidar com esse desequilíbrio mental. Então por isso é importante buscar o rastreio diagnóstico, usar de inicial alguns medicamentos, né, que a gente tem hoje farmacológicos são muito bons, que não causam vício, até que você consiga se regular. E você pode prescrever? Aham. Não, eu não posso prescrever. Você tem que indicar um psicanalista. Eu indico um Psiquiatra. psiquiatra. Eu E o trabalho com um psiquiatra é psiquiatra. porque o psiquiatra que tem poderes de Isso, recomendar. você tem que ter um CRM, tá, gente? É, Então não vai nesse psicólogo, essas coisas não. nessas medicinas integrativas, mas tem que ser feita por um médico, tá? Porque a Uhum. gente vê hoje muita formação assim: "Ah, eu trabalho com medicina integrativa", e aí você vai lá e o cara te indica alguma medicação. Então procure um psiquiatra. Hoje eu tenho parceria com um psiquiatra. Por que que é importante você ter um parceiro como eu tenho? Porque você tem que ter acesso a ele para saber: "Olha, ele está assim comigo no consultório". E Uhum. como que ele está reagindo com a medicação? Eu falo: "Olha, eu acho que a medica", porque eu também consigo pontuar como que tá a medicação, porque ele passa mais tempo comigo do que com o médico. Uhum. Sim. E aí quando eu posso ligar para o médico e falar: "Olha, você, por exemplo, o Venvance, você indicou um Venvance para o meu paciente, mas eu acho que está deixando ele um pouco, parado, ele não consegue desenvolver, você deixou ele um pouco, mole, sei lá, um Mais pouco leve. lento, então, né, vamos melhorar isso daí, vamos diminuir a dosagem", porque ele acaba passando mais tempo com a gente no consultório do que exatamente com o médico. Geralmente as consultas médicas vão de 60 a 90 dias. Né, então é bom ter essa parceria, é bom você ter contato com o médico que está também, ministrando o medicamento para o seu paciente. E se eu esqueço do que eu fiz de pergunta, pode ser considerado TDAH? Por exemplo, o que que é TDAH? Acabei de perguntar. Isso é considerado? Porque às vezes eu pergunto uma coisa para ela 2 vezes, ela fala: "Você acabou de me perguntar". Aí eu: "Putz, mas eu não lembro a resposta". Isso não é sintomas de Eu acho que é mais sintoma de cansaço, Será? cansaço? falta de Viu? sono, Preciso de férias. Pô, para de me perturbar. porque às vezes Gente, ele todo que ele vem aqui, ele arranja alguma desculpa explicação. pra poder. Ai, obrigado, doutora. Meu Deus, Deus é bom. Nossa. Tô indo, tá? Então a gente também tem que nós também temos que observar a questão do sono, Ai, né, se você vamos acorda cansado, é, se você durante o dia tem alguns episódios de fadiga. vai falando. Então tudo isso aí você vai observando. Eu mesmo esqueço algumas coisas. Às vezes eu vou sair de casa, Viu? E é neurocientista, viu? eu esqueço, aí depois eu falo assim, eu falo: "Eu vou te perguntar de novo, tudo bem? Eu sei que eu já perguntei, mas eu vou ter que te perguntar de novo". Porque o Eu meu esqueço que cérebro se eu travei o carro. porque o meu cérebro tá tão acelerado pensando em múltiplas Ah, então é tarefas, isso. e eu acabo pensando: "Poxa, eu não prestei atenção na resposta Não, que eu estava que eu fazendo. estava fazendo aqui, então eu me esqueci". Sim. Aí você E acaba se às esquecendo. vezes é deselegante, né? De eu te falar, de perguntar de novo, aí você fala: "Porra, tu não tá prestando atenção em mim. Tu não tá prestando atenção nesse momento que a gente tá tendo". Não pode ser deselegante? Às vezes, ou Dependendo então da você pessoa. fala assim, ou você fala eu falo: "Eu sei que eu já te perguntei, mas eu não processei, então eu vou te perguntar de novo, tá bom?". Aham. Aí se a pessoa fala assim: "Mas você não prestou atenção?", fala assim: "Não, eu prestei, o meu cérebro é que não prestou". Adorei isso, vou fazer. Então se ele não prestou, eu não abstraí, não consegui colocar essa informação e eu preciso que você repita, Maneiro. né. E Rapidinho, não, tem 2 perguntas, uma que a gente acabou parando lá atrás, da diferença do TDAH pro TOD, né, Isso, TOD. e tem mais um. TEA e tem o TEA. transtorno de comportamento. Então,
É A muita diferença coisa hoje em entre dia. esses 4. Essas coisas não existiam antigamente, né? Sempre existiu, Thiago. Não, mas ninguém diagnosticava. Talvez há uns. Deve ser Essa uma era uma coisa de 20 anos pra cá, talvez? 30 É, o anos? primeiro diagnóstico de autismo foi em 1940. Não, mas lá nos Estados Unidos. É. Mas nível Brasil, Então já tem algum tempo. É porque assim, como é que eu vou te explicar? Era mais fácil, antigamente, as escolas e as mães dizerem assim: ah, meu filho é hiperativo, é. ele é agitado. Meu filho é hiperativo, ele é agitado. Então, muitas crianças foram tratadas como crianças que tinham esquizofrenia. Muita gente foi tratada por muitos Ou seja, anos diagnóstico errado. com diagnóstico errado. Ou então, É bom casos ter de segunda opinião médica É nesse sempre caso? muito bom. É excelente. É muito bom. Eu sempre E aconselho. se um fala uma coisa, o outro fala outra, quem eu confio? Aí eu vou num terceiro? Se um fala uma coisa, outro fala. Aí vai ser 2-1? Ah, se o outro disser, aí eu vou acreditar. Você vai Sabe uma coisa que eu tenho preconceito? Ah. No plano de saúde, eu vejo lá na carteirinha, eu vejo o quadro de especialista. Sim. Eu só vou no especialista. Se o cara não me atendeu, não estiver disponível, aí eu escolho outro. É um preconceito? Acredito que não. Não. Você quer se sentir seguro? Tipo, eu vou no cardiologista e tem um cara com Ezinho, eu vou nele. Se ele não tiver ali, eu falo, então eu vou no outro. Tá, e só dar lembrando. preferência. É, Eu dou preferência. É. sim. Só lembrando que. Nem sei se ele realmente é, imagino que Não, porque o plano botou. sim. Porque o médico, para estar naquela área ali, para ele ter um ED especialista, ele tem que ter pelo menos o RQE. Né, que não significa que ele fez a residência naquela área, mas ele fez uma pós-graduação naquela área, ele fez uma prova e ele passou para atender naquela especialidade, Tá. tá? Então, só lembrando, Teoricamente, ele tem mais conhecimento. ele tem mais conhecimento naquela área. Tá. E aí você ia falar e explicar as diferenças. Isso. Então, vamos lá. Por exemplo, a criança ou adolescente ou jovem ou adulto dentro do espectro autista, ele tem uma resistência social. O TDAH também tem, ele também tem a ressaca social, né? Ele tem esquecimentos. Ambos têm esquecimentos. Eles têm uma dificuldade de, como é que eu vou dizer? Uma dificuldade de ser polido, sabe? Eles falam o que vem na De boca. receber. Ah, tá. De Eles são filtrar. muito, eles são sem filtro. Aham. E muitas vezes são considerados arrogantes ou mal É igual o educados. idoso hoje, né? Aham. Não sei, eu tô só. Não, tem gente que hoje fala, eu já tô velho, eu não posso ter mais filtro. Só é a Igual síndrome falavam que o do Silvio impostor. Santos falava um monte de merda porque ele já tava com 90 e poucos anos. Eu não sei, eu às vezes até penso que eu tô bem um pouquinho dentro do espectro autista, porque as minhas amigas, elas geralmente são acima de 60 anos, né? E os autistas, eles não se ligam muito aos seus pares. Então, assim, a minha mãe morre de rir, porque ela fala assim: ai, mãe, final do ano passado teve o show do Roberto Carlos. Aí eu falei: mãe, minha mãe tava aqui, né? Mãe, eu chamei as minhas amigas pra gente tomar um vinho e ver o show do Roberto Carlos. Aí minha mãe, legal, chegou aí, só chegou com as minhas amigas, 60, 65, 70. Aí minha mãe falou assim: o que é isso? Eu falei: são as minhas amigas. Então, eu não sei dizer, porque são amigas que eu adoro muito e elas acabam tendo bastante filtro. Elas não têm essa fala: eu tô idosa e vou falar o que eu quero. Enfim. Mas elas não falam o que vem na mente. Tipo, chegando ao ponto de ser Papo reto. grosso. Não. Não. Porque eu acho que eu sou grosso. Às vezes eu não tenho filtro. Amém, Senhor. Eu Olha falo. o Thiago se libertando. Não, já que eu tô com ela aqui, me Sabe por que surpreende. ele fala pra mim que ele é objetivo? Eu sou falei, Você objetivo. não é objetivo. Só que pra você é outras grosso. pessoas acaba sendo grosso. É porque eu não. Olha, tenho Thiago, eu vou te como. convidar para ir no meu consultório, eu posso aplicar uns testes em você. Vai ser bom. Mas eu não gosto, assim, a pessoa fica enrolando, nananã. Cara, tipo, teve um episódio no domingo que a gente tava usando uma câmera pra filmar, e aí tinha um fotógrafo na reta da câmera. E aí não saía, eu só ouvia no microfone. Pô, o cara tá atrapalhando, não sei o quê. E tinha o cara lá na reta da câmera. Pô, o cara tá atrapalhando. Você quer que eu vá lá falar com ele? Então eu chego lá e falo, irmão, você não reparou que tem uma câmera na reta? Faz o teu trabalho em outro ângulo. Eu ia ser assim, objetivo. Não é aquela Sim. coisa de, deixa eu te falar uma coisa, é que você tá atrapalhando a imagem do coleguinha ali. Eu não ia conseguir chegar nesse nível. Eu ia chegar e falar, tu não olhou pra trás, que tem uma câmera ali? Faz em outra posição o negócio, sabe? Ah, mas fica tranquilo, nós estamos na mesma rela. Nós estamos na mesma rela. Filtro, cara. Nossa, então assim, eu sou muito educada, Eu- tá? Eu sou muito política. grosso,
Eu tenho um jogo de cintura maravilhoso, mas assim, eu acho que tem hora que a pessoa também eu acho que hoje as pessoas não estão se incomodando em incomodar o outro. É. E isso não quer dizer que você não tenha filtro, às vezes você precisa dizer uma verdade pra pessoa mesmo, Ah, verdades Hum. duras de sabe, ser engolidas. porque as pessoas estão muito egoístas, egocêntricas, elas não estão se incomodando de incomodar o outro. E muito mimimi. Se tá bom pra mim, tá tudo ok, tá tudo bem, foda-se você. Exato. Pode falar palavrão Pode, sem puta que pariu, claro. Graças a Deus. Gente, eu tentando tirar o chumbo da Vinícius. Ah, fudeu a porra toda. Ô, produtor, bota me associar aí agora. Eu tenho muito tecido de pose. Pô, botaram 30 graus o negócio aqui, é sauna? Ai, meu Deus. Já bebi, já acabou. Já acabou. Vamos pedir outra garrafa. Então, A gente ainda não conseguiu explicar as siglas, vai. mas tudo bem, tá Não, tudo é certo. entre TDAH e autismo. Não, das outras não. Sim, não, o que eu tô tentando dizer pra vocês é que essa questão também, eles têm uma certa dificuldade de, como é que eu vou te dizer? O que eu tento explicar mais no senso comum possível, né, Sim. porque as pessoas, não comecem a interpretar de forma errada. Elas têm uma dificuldade também de entendimento do que vem do outro. Eles têm dificuldade de piada, têm dificuldade de ironia, né, eles têm essa dificuldade de entender que o outro também tem sentimentos, e que ele não pode falar o que ele pensa, porque machuca o outro. Então ele fala, ele esquece que ele está machucando o outro, né. Então assim, teve um caso, por exemplo, de um paciente que foi no consultório, ele tinha feito já na sua faixa de 50 anos, e ele falou assim: "Olha, eu não consigo manter um relacionamento amoroso por muito tempo". Eu falei: "Então vamos estudar o que está acontecendo". Aham. Aí ele contou uma determinada viagem, ele estava namorando com uma moça, tinha um pouco tempo, fizeram aquela viagem maravilhosa pra praia, tal, pra Bahia. E aí quando eles voltaram, a moça falou: "Nossa, você foi maravilhoso, você foi excelente e tal, né, a viagem foi linda, eu amei". "É, mas na verdade eu queria estar com meu filho, que eu fiquei com saudade do meu filho". Caraca. Não, mentira não foi. Tá, mas a maneira de se De dizer, falar, entendeu? A maneira de você então quer dizer, Desmereceu tudo sua família. aquilo que ela tinha achado que tinha sido perfeito, vamos Parece ver, né? que foi perfeito só pra ela. Assim, disso acabou com Parece a que ele relação. fingiu o tempo todo que estava sendo bom. É, Mas a verdade, depois falou assim: "Não, mas eu queria", o que eu quis dizer para ela é que tinha sido maravilhoso, mas em que em determinados momentos eu senti falta do meu filho e que eu queria que ele estivesse com a gente. mas não foi isso que ele falou. Mas ele foi porque eles não têm filtro, eles não têm tato para dizer. Eles não Aham. conseguem administrar de uma forma que você entenda que ele não está te punindo, ele está apenas expondo o Mas que ele isso está acontece sentindo. tanto no autismo quanto no Quanto no TDAH, Ah, quanto no TDAH. Agora, é bom, não sei se ele fala, né, tipo, vou começar não, dentro dessa coisa aí, do tipo: "Ah, a gente tá namorando, mas deixa eu te falar um negócio, eu tenho autismo nível 1". Ele não vai falar isso na hora de ficar ou começar o namoro. Pra tipo É assim, ó, se eu importante. falar começar um alguma relacionamento. coisa, já releva, porque eu tenho isso. Não, 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 não. Não? Não é bem assim. Olha só, a gente falou antes, isso não pode ser usado como desculpa. Como desculpa, É. por quê? O processo de inclusão é um processo de mão dupla. Hã. Não é porque eu estou dentro do espectro autista, eu tenho o direito de fazer e falar o que eu penso, e não é porque você está se relacionando comigo, que eu sei que você está dentro do espectro, que você tem TDAH e outras coisinhas mais, né, com o passar dos anos a gente vai desenvolvendo outras coisinhas mais, que eu posso falar o que eu penso e você tem que: "Ai, tudo bem, a Poliana está dentro do espectro autista, tem TDAH e tem TOD, eu tenho que entender". Não. Mas como é que você trata isso? A pessoa então, por isso às vezes por isso que existe a aba, que é a terapia comportamental. A Uhum. gente vai começar a criar estratégias para que você também algum momento vai sair, porque até a gente que é neurotipo sai, imagina numa pessoa típica, Uhum. né, vai sair uma coisa ruim, né, vai sair uma coisa que você não quer ouvir. Mas aí você tem que começar a pensar no que você vai dizer para outra pessoa. Porque você está dentro do espectro e ter além do espectro, ter o TDAH e o TOD ou transtorno do comportamento, não justifica você fazer o que você quer que você pense, e que a outra pessoa tem que engolir e aceitar tudo, porque o outro tem sentimentos. Ele também é humano. Ele não é seu Você não se psicólogo, machuca. não é seu terapeuta, para ficar levando sarrafo o tempo todo e falar: "Tá tudo bem".
o Thiago tá dentro do espectro, tá tudo Ele bem. pode fazer o que ele Ele pode quiser. fazer o que ele quiser. Não, Pode. a pessoa também tem que aprender a se autocontrolar, né, ela tem que aprender a observar o que ela pode e o que ela não pode falar. Mas isso é por medicamento ou só Terapia comportamental. sem medicamento? Terapia comportamental. Tá. Alguns Aprender a casos lidar com isso. em sociedade. Alguns casos mais graves, mais acentuados, é que a pessoa faz uso de medicação, Tá. né, mas é mais na fase da adolescência, na fase da infância. Quando a pessoa começa a receber o diagnóstico desde da parte quando ela é da parte da infância, ela já começa a tratar com terapia, ela já começa a desenvolver autonomia, né, porque hoje o autista, gente, ele pode casar, ele faz faculdade, ele trabalha, ele faz tudo. Lembrando que, também, a pessoa que está dentro do espectro autista que sai ou não recebe nenhum tipo de suporte terapêutico, se ele está no nível de suporte 1, ele vai para o 2. Se ele está no 2, ele vai para o 3. Ele tem uma regressão, né, ele tem uma Por regressão falta do por tratamento, falta de acompanhamento. acompanhamento. Uhum. Então eu falo muito isso para os pais que chegam com diagnóstico e ficam assim: "Ai, doutora, é muito caro. Nossa, eu não tenho a menor condições, é Caro o quê? O muito tratamento? caro". É, É. muito caro. É um preço tabelado? Varia. A partir de quanto? Então, hoje o pacote, da aba com 10 sessões está no valor de R$ 2.500. 10 sessões. É o mínimo necessário. É o mínimo necessário. Tá. Lembrando Não, que 10 sessões vai durar o quê? Uns 2 meses? uns 2 meses no máximo. E aí ele já tem alta ou tem que continuar? Geralmente a gente dá uma continuidade, é necessário, É, tá, eternamente, né? eternamente. Então assim, aí você fala assim: "Ah, não é um valor acessível". Tá, não é um valor acessível, mas aí você vai trabalhar com um especialista. Uhum. Porque não é porque você leva ele num terapeuta ou num psicólogo que ele vai ser especializado naquela área, para trabalhar com autista, com TDAH. E ele Tem que ser um lança isso como especialista. despesa médica no Pode lançar, de renda? sim, pode lançar. E o acompanhamento, né? E tem reembolso por plano de saúde? Pra quem faz isso? Alguns planos conseguem reembolso. Mas é utilizado, é considerado o que no plano de saúde? Tipo, fiz uma consulta particular de psicólogo, é isso? A gente dá o recibo e a pessoa De entra com psicologia. isso, e a pessoa entra com reembolso. Entendi. É lógico que ela não vai receber o valor que ela pagou. Uhum. O Ah, plano vai Sim, o pagar valor do reembolso Dependendo do plano que proporcional. ela tem. É, É. Em tese, então 2.500 dá 250 por 250 por consulta. consulta. Quantas horas? Em torno de 40 a 50 minutos. Tá. Mas, por exemplo, o meu trabalho, quando eu trabalho com crianças, e muitas vezes com adolescentes, pré-adolescentes, eu acabo estendendo na escola. Uhum. Porque a mãe fala assim: "Olha, a escola falou isso, 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 isso". Então eu acabo indo na escola, conversar com os professores, com coordenadores, para a gente criar estratégia para que aquela criança se sinta mais segura dentro de sala de aula. Porque muitas vezes, principalmente quando o espectro autista está diagnosticado em meninas. Em meninas é muito sutil. Nós somos criadas para sermos mais silenciosas, né? A gente foi criada para ser aquelas meninas comportadas, então quietinhas, Não falar. não falar alto. Então, assim, acaba sendo muito silencioso. Então, às vezes, eu recebo o paciente ele numa faixa etária de 9 a 12 anos, que a família começa a perceber que tem alguma coisa de errado quando a escola começa a trazer reclamação. Aí ela chega e fala assim: "Poxa, Polly, mas é horrível por exemplo, é horrível o intervalo da minha escola. É um barulho, aquela sirene". Aí você pergunta à coordenadora, o que que ela faz? Ela sai, ela come o lanchinho dela, ela lava a mão e volta para a fila. Ela não tem interação. Fila de voltar pra É sala. a filinha de voltar para a sala, Tá. e nem a hora de ir para a fila. Aham. Porque aí você pergunta: "Por que que você faz isso?". Como que conversa com aquele barulho, aquele tanto de gente conversando sem parar? Aqueles meninos que não têm comportamento, que não têm inteligência. A maioria dos autistas chegam no meu consultório e fala assim: "Eu não gosto nem de perder meu tempo de conversar com meus colegas de sala de aula". Por quê? 85% da população brasileira é tudo burra. Nossa! Ou seja, a pessoa tem estatística na cabeça, né? Você entende como é difícil para eles também estarem dentro desse posicionamento? Eles não querem ser considerados chatos, mas eles acabam sendo considerados estranhos. Aham. Porque imagina uma criança de 9 Pra anos, eles aquilo também sai não para faz sentido. não faz sentido. Sai para um intervalo, ao invés dela interagir, ela vai, come o lanchinho que ela tem que levar, porque ela tem uma seletividade alimentar também, ela não come qualquer coisa. E aí ela terminou de lanchar, ela guarda as coisinhas dela, lava a mão e volta para o posicionamento da fila, onde é a fila da sala de aula dela. E ali ela espera a professora chamar para voltar para a sala de aula. Isso é tanto para
escolas públicas e particulares. Particulares. Tá. E eu acho que eu vi Do autista. eu acho que eu vi alguma coisa que você falou na reportagem daquele programa que eu te comentei, que lá, acho que não sei se foi sua fala ou da apresentadora, Sim, que falava que os professores achavam que você estava indo para supervisionar o trabalho deles. exatamente. Então você É. tem que chegar com jeitinho, Aham. sabe. Você tem que ligar, perguntar se você pode ir e Se apresenta se como apresentar. a terapeuta daquela Isso, e criança. falar assim: "Nossa, eu tô querendo ir aí, na verdade, porque eu quero que você me conte como que é ela na sala de aula". Não é só a versão da criança. E exatamente, Tá. porque na verdade Porque lá também tem pedagogo, né? sim, e outra coisa, os pais acreditam que conhecem seus filhos. Então, às vezes, quando fica muito tempo comigo, tá no processo, aí eu chamo os pais para fazer uma devolutiva e falo assim: "Não, essa não, ele falou isso? Não". Igual eu estava com um paciente, de 24 anos, que quando ele ficava nervoso dentro do consultório, de 9 palavras que ele falava, 9 palavras, tá gente, 10 era palavrão. Aí quando eu fui fazer a devolutiva com a mãe, ela falou assim: "Não, mas ele não fala palavrão, ele é cristão, ele é da igreja, ele não fala palavrão". Então quer dizer, os pais acabam também não conhecendo seus filhos. Então é por isso que a gente tem que ter várias versões, para que o rastreio seja bem feito e o diagnóstico seja preciso. Pra Em mapear. quanto tempo você Pra mapear. diagnostica alguém? Tipo, eu não sei, quero saber se eu tenho. Aí eu vou lá e marco uma consulta, sei lá, pago 250? Isso. Pago uma consulta, 250 para você me dar a devolutiva se eu tenho TDAH ou autismo e vou embora. Impossível, Não dá para não fazer dá isso? para fazer. Em quanto tempo você descobre? No mínimo 10 sessões. Ah, então em 10 sessões você vai me dizer, Posso tipo, mas eu tô indo não de tô te boa, garantindo. conversando de boa. E aí você consegue mapear se eu tenho Eu isso ou não. observo tudo. Aqui você mapeou alguma coisa? Em uma sessão. Em 1 hora de bate-papo? Inclusive tem muitos pais, depois da pandemia, que eles ficam assim: "Ai, não tem como você fazer as sessões do meu filho online?". Não, Não existe hoje no teu trabalho online. não, Porque gente. psicólogo faz online hoje em Tem, dia, mas né? para quem Mas tá acho que buscando depende do. para quem tá buscando o diagnóstico como eu estou buscando, É. É que você também tem a linguagem corporal, né? além de avaliar a linguagem Se a corporal, pessoa tá eu muito quero ver agitada. como que você chega no consultório. Aham. Eu converso com eu às vezes, o que o paciente não percebe, eu já converso, inicio com uma conversa assim: "E aí, tudo bem? Como é que foi veio de quê? Como é que foi a sua vinda?", né. Então aquela coisa assim tão Parece uma. natural, Né? que aí você começa a observar e fazer suas anotações. Tem os testes que a gente precisa aplicar. Como é que eu vou aplicar um teste em você online? Uhum. Se eu preciso até mesmo sentir como que você está fazendo aquele teste, de repente você está nervoso, seu olho está piscando, sua mão está tremendo, se você vai muito rápido. Então tem tudo isso. Então os pais, pelo amor de Deus, quando eles forem fazer o diagnóstico de autismo, TEA, TDAH, TOD, se o profissional falar assim: "Eu faço online", não dá para fazer online. Primeiro que você no Tá online sendo muitas enganado. você está sendo enganado. Aham. Primeiro, por exemplo, você consegue ver muitas vezes a criança da cintura para cima, pode ter alguma interferência ambiental ali, a mãe tá passando, o cachorro, o papagaio, o periquito, o irmão mais novo, a empregada, sei lá quem tá E não tem passando. privacidade, né? Não tem privacidade. A criança não vai ser a mesma coisa com você. E ela precisa criar uma confiança em você. Ela tem que acreditar que você acredita nela. Outra coisa do autista, ele que te escolhe, não é você que escolhe ele. As pessoas falam assim: "Ah, a pessoa autista ela quase não tem amigos". Não, porque ela vai te escolher. Se ela te escolher, ela vai ser seu amigo eternamente. Mas se ela não te escolher, Você tá. ela não vai ser seu amigo. Vai ser tipo amigo de verdade. Amigo de verdade. Amigo de verdade. Eu acho que eu não tenho nenhum amigo de verdade. Gente, eu vou ficar. É demais. Agora, apesar de. Então, Tá, mas- fala. O Thiago quer que no final do programa eu dê o diagnóstico. Não, não, mas eu tô gostando da ideia. Eu tô gostando. Não, mas Eu já tô fazendo. você aceita, é isso. Eu já tô fazendo conta de. E Como é que é a previsão de reembolso do Flá? É. Mas E pensando, ó, no TDAH também tem os níveis, assim como autismo? De 1 a 3. Tem, porque tem TDAH que com apenas a terapia comportamental você consegue solucionar o entendi. problema. Já tem aquele TDAH, a gente não classifica por nível, né, mas se de repente a pessoa estiver muito desregulada, é necessário dela fazer uso da medicação, porque ela tem crises
de ansiedade muito altas, então ela não consegue se programar, ela não consegue sair daquele lugar para fazer nada, ela se perde no cronograma dela. Por isso que eu falo: "Gente, TDAH não é só você dizer assim: 'Eu esqueci das coisas, eu não tenho concentração'". A pessoa se perde, ela entra numa crise existencial, ela não consegue se reprogramar. Precisa alguém olhar para ela e falar assim: "Vai lá e faz". "O quê? O que que eu preciso fazer?". "Você precisa fazer isso". Aí ele precisa se regular para conseguir voltar a fazer o que ele precisa fazer. Então é uma coisa muito mais acentuada, é uma coisa muito mais grave, Muito mais né, complexo. muito mais complexa. Hã. E outra questão que eu trago, que é muito perigoso hoje, tem muito diagnóstico de TOD, né, que é do transtorno obsessivo opositor. Uhum. Então, muito cuidado, porque esse diagnóstico ele é muito pesado, porque quem tem TOD, ele tem sentimento de vingança. Ele não tem pena do outro e ele gosta de se vingar. Nossa. E já o transtorno de comportamento, a pessoa tem algum problema de comportamento, às vezes ele é agressivo, às vezes ele pode, fazer alguma maldadezinha, mas ele não faz porque ele tem prazer naquilo. Ele tem um transtorno de comportamento, ele se arrepende, ele pede desculpa, ele pede perdão. Uhum. Já que quem está dentro do TOD não, e o TOD ele escolhe uma figura de autoridade para ele desafiar. Então eu recentemente terminei uma especialização nessa área e tem um livro muito interessante que eu li nesse período, que a mãe fala que ela sofreu durante anos até ela conseguir criar uma estratégia, quando ela por si só resolveu fazer aba, o curso da aba, para poder controlar o comportamento do filho. Uhum. Que ela via que ele tinha um sofrimento emocional muito grande, mas era ele não tinha autocontrole quando ele se tornava uma pessoa extremamente agressiva com ela e desafiador. Uhum. Sabe, de ter crises, de se jogar no chão e de bater nela e aquilo tudo, assim, e deixar ela totalmente sem controle, da família ter se afastado, dela precisar se afastar também da família, porque ele não tinha controle. Uhum. Então é muito importante, hoje tem muito, muito diagnóstico de TOD de forma incorreta. E na verdade a criança acaba sendo tratada com TOD e ela só tem um transtorno de comportamento. Uhum. Ah, E o TOD é um diagnóstico muito difícil de você chegar nele. Então é um diagnóstico que você tem que rastrear ele muito cuidadosamente, você tem que fazer entrevista, inclusive se a criança tem babá, até com a babá. Até com a pessoa que olha, se é a avó, se é o papagaio, se é a tia da creche, com todo mundo, porque você tem que desenhar e mapear qual é esse comportamento da criança em todos os ambientes que ela convive. E tem gente que pode ter vários diagnósticos de várias coisas? Tem. Tem. A maioria dos meus pacientes está entre autismo, TDAH e transtorno do comportamento. E o toque? Não tem nada a ver? Aquela coisa tipo, não, deixa eu botar aqui, tá é torto. transtorno obsessivo É. compulsivo? É, Ah, eu tenho que ajeitar o quadro. Isso também é algum problema? tem muita gente que confunde isso também com autismo, né. É. Fala assim: "Ai, eu acho que eu tenho Mas tem autismo". relação, não? Tem pouco, É. tem um pouco porque ele é muito organizado, né, ele é extremamente organizado. Co é. Bota a garrafinha Coisa que o de T gás ó, outra a coisa, embalagem pra TDAH frente. não é organizado, tá, gente. A É? bagunça dele é a organização, tipo assim, ele se encontra na bagunça dele, Ah, tá. tá, ele não tem uma Ah, é porque ele organização. ele brinca comigo porque, tipo, comprei garrafinhas de bebida, qualquer coisa, aí eu vou colocar na geladeira, eu ponho todos os rótulos pra frente. Aí quando ele vai pôr, ele põe de qualquer jeito, eu falei: "Ah não, Thiago, Não, fica poxa". bonito, eu acho bonito. Eu só não tenho paciência de fazer aquilo. Sim. Mas abrir a geladeira e estar tudo organizado, eu acho lindo. Abrir a Super despensa, perfeito, estar TDAH é pronto. Vocês se complementam. Pronto, tá diagnosticado. Mas cadê a pessoa? É. Agora, eu Graças a Deus que você tem ela na sua vida pra organizar, entendeu. vivo chapando. Mas E aí, graças a Deus que ela vem na sua vida, quando ela tá cansada de organização, você vem e bagunça tudo. bagunça é nesse nível, Mas uma coisa que eu acho engraçado do toque é que, assim, é um nível, assim, de eu sair, por exemplo, passei na cozinha, eu vi que tem louça suja, Você dá eu um eu já: "Não, eu não vou lavar, eu não vou lavar", eu falo: "Não, eu vou lavar, Eu espero. eu não vou aguentar", sabe. Eu faço no meu tempo. Pode ser o dia inteiro, mas eu faço. Não, é o seu TDAH, Thiago. o É. tempo dele é de dias, Olha, porque eu tenho de gente pra te referenciar, meu Deus do céu. Mas aí é que tá, negócio de referenciar. Tem gente que vai ver valor nisso, e tem gente que vai ver preço.
Sim. De falar, não vou conseguir gastar isso. E ele gasta 3 vezes isso no iPhone, Sim. mas ele não vê valor na saúde dele. Então, gente, não é um gasto, é um Uhum. investimento. Uhum. E se você pôr na ponta do lápis, não é nada. Uhum. De verdade, não é então, nada. tudo que você teve que estudar pra poder Exatamente. fazer E a isso, gente né? acaba estudando de novo, porque aí, de repente, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu falo assim, Chega não, um caso raro. chega um caso raro. Ou então fala assim, olha, preciso falar com a sua mãe. Porque alguma fala sua me despertou, que pode ser que você não esteja dentro do espectro autista, mas tem algum gatilho aí emocional que está relacionado à sua mãe, que está fazendo você ter esse comportamento. Mas o Aham. o neurocientista, quando você vai dar esse diagnóstico, pro adulto, você dá pra ele, não tem essa de falar com o responsável. Não, mas mesmo você sendo adulto. Com É quem que você fala o meu diagnóstico? Não, pra você. Então. Sim, mas eu tô falando assim, falar com a sua mãe pra investigar. Em algum momento eu percebi que tem alguma coisa relacionada com a sua mãe. Aham. Tá, o Thiago já é adulto, já você é pede pra casado. entrevistar Eu um peço familiar. pra poder falar com alguém da sua família. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tem tudo isso. Pra A gente agregar tem que valor na para no seu agregar diagnóstico. valor e também para poder entregar uma coisa fidedigna pra você. Uhum. Não fazer um trabalho de qualquer jeito. Aham. E Então, aí você entrega e aí continua a sessão. Mais 10, o resto da vida. Aí vai de acordo com a sua vontade. Eu vou te apresentar o diagnóstico e vou dizer, olha, seria interessante se você fizesse assim, 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 tal, um acompanhamento. Que aí vai Não ser um precisa ser acompanhamento. comigo, mas você tem que procurar um especialista, tá? Que seria? Um especialista na área comportamental, gente. Tá. Tá? Pra Uhum. quem tá dentro Tipo do espectro. psicólogo. Sim, mas ele tem que ser comportamental. Pode ser um Tá. psicanalista, pode ser um psicólogo, Tem pode que ser um ser terapeuta. específico. Ele tem que ter uma especialidade na área comportamental. Mas aí você pode dar um encaminhamento, tipo um encaminhamento médico. Sim, eu vou te encaminhar e vou dizer que você não está de alta, que é interessante, né? Continuar a psicoterapias na área comportamental. Eu vou colocar umas linhas lá que você pode pesquisar. Porque não é porque você fechou o dia. Aí você fala assim, mas ela fala isso pra gente continuar com ela. Não, não é Uhum. comigo. É você continuar. Uhum. O importante é você continuar. Que aí continua com um outro especialista. Pode ser com outro especialista, não precisa ser exatamente comigo. Porque Aham. você, em algum momento, dá alta pra ele, igual o psicólogo. O psicólogo tem psicólogo que dá alta. Aí a pessoa se sente carente e volta. Que a gente já entrevistou gente aqui que Carente, falou. ótimo. Fala assim, Mas não, eu queria voltar para as minhas consultas e eu voltei. É que mas depende, se você perceber que alguma coisa saiu do trilho, Uhum. que o seu paciente não está mais ou confiando em você ou criou um nível de intimidade que ele já consegue te esconder coisas, aí você dá alta, Entendi. entendeu? E você, diferente do psicólogo, o psicólogo diz que não pode atender amigo familiar. Tem que indicar para outro. Você pode atender um amigo? Não, Não? porque tem vínculo afetivo. Aí, tipo... Uma hora, de repente, lá na sessão, tô atendendo, sei lá, minha prima. Aí, não sei o quê. Mas eu lembro que na fase da criança, tu fazia isso, cara. Uhum. Tu tá vendo por que tu é assim? Então, não dá. Vai dar Entendi. ruim. Vai dar ruim. Então, você acaba indicando para outras Sim. pessoas. Vai dar ruim. O que você ia Calma falar? aí. Não, uma pergunta que eu ia falar. A gente já estourou o tempo pra variar. TDAH. Não, assim, existe alguma vantagem, por exemplo? Porque assim, eu sei que tem, inclusive a Bárbara e o Felipe Uhum. também, nossos amigos, eles têm um filho que é autista e ela tem postado algumas coisas. Sim. E muitas mães relatam da dificuldade das escolas aceitarem o filho autista, né? Então, eu vejo como uma coisa negativa. Você tem uma dificuldade de ter aceitação na sociedade. Sim. Existe alguma vantagem, alguma coisa? Você, como, apesar dele, ele é autista, mas ele é superdotado, então ele vai ter um desconto, sei lá, ou vai ter. Não. Não tem A nada de sociedade dá algum positivo. benefício para eles? Na verdade, assim, a partir do momento que a família recebe o diagnóstico, é como se ela recebesse uma bomba, né? É tipo câncer, né? Porque, assim, como é A sensação comportamental, é essa. a família sabe que aquilo não tem cura e que, de uma maneira geral, todo o contexto familiar vai mudar na área comportamental. Né? Aham. Para quem... Vai envolver todo mundo. Né? Isso. Hoje, para quem... no contexto familiar, que dentro daquele ciclo familiar, as pessoas não recebam mais do que R$342, que acho que é um salário alguma coisa, dentro daquele contexto, a criança ou adolescente tem o direito de entrar com um pedido do LOAS, BBC, né, para receber um benefício de um salário mínimo que, se for pensar, para as terapias que o autismo precisa, não ajuda muito, mas Aham. é um Já direito. Não resolve, né? Já resolve. Isso pro autista. Pro autista.
O autista tem direito a um AT, que é um acompanhante terapêutico na escola, que hoje a escola particular não paga, tá, gente? Ela não custeia isso, ou sai do bolso dos pais ou do convênio. Dependendo do convênio, o convênio manda, e dependendo do nível de suporte, tem que ser muito bem pautado pelo terapeuta, pelo médico que acompanha. Então, tem que ter um laudo muito desenhadinho, muito pautado para dizer que essa criança, adolescente, precisa do acompanhante terapêutico, tá bom? Então, é um direito garantido também. Tem que ter uma argumentação muito Isso. O embasada. autista é PCD? Autista hoje é considerado um PCD. Tanto que tem vaga especial também, né? Isso. Hoje já tem. O TDAH não é. Antigamente O tinha. TDAH não. E o resto, TOD, essas coisas não. Também não. Tá. O autista já entrou, tá? Dentro da lei de pessoas com Pode ser necessidade. considerado aposentado por invalidez? Uma pessoa autista? Não, Não? não. Tá. A não Até porque ser ele que. pode ter vida laborativa normal. Aí é aquilo que eu te falei, né, Thiago? Vai depender do nível de suporte. Tá, por de 1 a exemplo, 3. um autista de nível de suporte dá. 3, que não é verbal. 2, 3 já fica mais difícil. Muitas vezes ela tem deficiência de locomoção, por isso que faz a TO, terapia ocupacional. Então, assim, fisioterapia. Então, é difícil. Não é impossível, é lógico. É lógico que uma criança, e depois de chegar numa fase adulta, que ela continua não sendo verbal e ela não tem percepção e noção do ambiente que ela vive, obviamente ela não vai ter uma vida laborativa normal. Ela não vai ter uma vida acadêmica, não vai socializar, enfim, tem tudo isso. Mas ela acaba sendo tutelada pelos pais. Não é que ela se aposenta, mas ela tem que ter uma tutela de um responsável. Uma tutela ou uma curatela. Né? Aí vai depender do juiz o que ele vai determinar. Qual é o grau de deficiência daquele autista. Para ele ter uma tutela ou uma curatela. Mas é isso, assim, o que eu vejo hoje também de benefício quando você está dentro do espectro autista? Às vezes te traz oportunidade de vagas de faculdade, concurso Que é as público, que são as cotas, Uhum. né? Hoje já tem cotas. Mas aí também entra naquele pilar, né? Vai do nível de suporte, tá, gente? Porque... E talvez no edital esteja citado o nível de suporte. Sim, é óbvio, porque até porque um nível de suporte 3 não vão conseguir fazer prova nenhuma. Não vai, e o que isso garante também vamos dizer assim, você está na sua fase acadêmica, você está na faculdade, aí você tem um diagnóstico de autismo e às vezes você tem aquelas falas, né, que muitas vezes o professor não compreende, ele se sente desafiado. Tem um paciente meu também que está na faculdade agora, ele falou assim, o professor falou que eu não precisava entregar a lista de exercícios de física quântica, que era só para responder. E ele falou assim, fica com você, eu não preciso receber. Eu falei assim, eu não preciso disso, eu fiz isso aqui em 10 minutos e deixei na mesa dele. O que esse professor pensa? Ele está me desafiando, ele acha que é mais inteligente do que eu. Mas como no prontuário dele, da universidade, tem o diagnóstico que ele é autista, quando esse professor trouxer para o conselho que ele tem um comportamento desafiador, aí vai dizer, não, mas é porque ele é autista. Então vai ter um olhar diferenciado. Né? Ele não vai ser maltratado, ele não vai ser excluído porque tem professor que não tem esse olhar clínico, né, gente? Eu já estive em sala de aula também. Na verdade, assim, defendendo os professores, eu sou professora universitária, né? Sim. Eu sempre fui. Mas a gente não foi preparado, né? Sim. Não tem esse preparo para o professor. Receber e tal. O que eu faço agora nas avaliações de curso, o MEC, ele obriga as instituições, pelo menos as faculdades, universidades, a ter um núcleo de atendimento psicopedagógico que atenda tanto os discentes quanto os docentes, e inclusive, às vezes, o público externo, né? Mas pelo menos quem está na casa tem que ser atendido. Exatamente. E eu senti que isso deu uma mudada, porque assim, o professor não está preparado, essa é a grande verdade. Eles preparam o professor até para usar o sistemazinho para dar aula online, mas para receber um aluno... Para incluir, não. Não. A inclusão, não. A inclusão ainda falta, né? A inclusão ainda falta. Inclusive, esse final de semana, como eu estava em casa de repouso, eu sentei, fiz um projeto que eu quero apresentar agora na prefeitura para trabalhar essa questão da formação dos professores do município. Legal. Como eles podem ser habilitados para ter um olhar clínico. Mas ele é pedagogo, ele não tem que ter olhar... Gente, a sua vida inteira você tem que ter olhar clínico. Não é porque você está numa clínica médica que você tem que ter olhar clínico. Você, enquanto pai, tem que ter um olhar clínico para o seu filho. Você, enquanto esposa, tem que ter um olhar clínico para o seu marido. Você, enquanto marido, também tem que ter. Você, enquanto amigo, você tem que ter para saber o que está acontecendo de diferente naquela situação e o que você pode ajudar. Então, assim, é nisso que eu estou sempre pensando nisso, né? Como trazer o melhor para
para a comunidade. Como que a gente pode Aham. melhorar isso, Uhum. né? De uma forma geral, de um contexto geral. Agora, Sim. para a família Legal. que é de baixa renda e ela não tem recursos para poder fazer um tratamento particular, o SUS fornece esse tipo de acompanhamento que você faz? Não, Não? não, Tá ferrado. tá ferrado. E, Infelizmente, tem alguns atendimentos no CAPS, E mas como é é para que- medicação. Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem de uma mãezinha que ela falou assim: ai, meu filho, ele já toma medicação, mas ele não tem diagnóstico fechado. Ela falou assim: eu preciso de ajuda. Então, assim, muitos casos chegam para mim no consultório assim, e eu acabo fazendo, às vezes, um valor social. Uhum. Porque você imagina uma mãe também desesperada, sem saber o que o filho tem, e a escola dizendo: ai, seu filho não pode ficar aqui. Ou então, se seu filho precisar de um acompanhamento, de um AT, de um acompanhante terapêutico, ele tem que ter laudo. Uhum. E aí? Como é que eu consigo Como laudo consegue o se laudo se o Sistema Único de Saúde não fornece? não fornece, Aham. né? É complicado, Muito entendeu? triste. E o médico, por si só, é difícil o médico sozinho fechar o diagnóstico. Porque ele tem uma parte técnica. E muitas vezes o diagnóstico do autismo TDAH ele é uma parte comportamental. Existe uma avaliação mais criteriosa. Tá carente que ficou sem luz. Não. TDAH. E quer ver uma outra coisa que eu ia perguntar? Agora eu esqueci a pergunta. Aí já ligou a luz, ó, viu? Você me distrai. Mas assim, uma coisa que eu pergunto nesse acompanhamento é de assim, já teve algum caso que a pessoa fechou 10 sessões e em 10 sessões você não conseguiu, né, fazer o diagnóstico, assim, porque você só pode dizer Sim. que realmente é se, né, tudo levar a crer que sim. Mas já aconteceu após Já. 10 sessões, Já. olha só, não tem um diagnóstico formado. Preciso de mais tempo. Sim. Eu tô com um caso assim, mas agora a gente já tá fechando. Mas é porque tinha mais coisas envolvidas, Uhum. né? Ah, Uma questão tá. de sexualidade. Então foram trazendo outras coisas à tona no decorrer das sessões. E muitas vezes você precisa pincelar um pouco mais e mais no profundo para você não fechar um diagnóstico de forma errada. Aham. Então, às vezes acontece, mas não porque a própria pessoa traz nas sessões algumas coisas que ela também tá ebolindo e tá tipo assim, eu quero falar, mas eu não quero falar. E do nada ela fala. Aham. Aí você começa, né, pegar aqui. Aí você pensa, poxa, peraí, tem uma coisa além disso daqui. Tem mais Aham. isso daqui. E aí você começa a ter um olhar clínico, mas tudo é conversado. Aí você chega e fala, olha, eu tenho uma linha que eu tô seguindo. Eu acredito que você possa estar aqui, mas eu ainda não tenho 100% de certeza, porque você apontou isso, isso, isso e isso. O certo, o correto, de forma ética, seria a gente continuar. Tudo bem? Aham. Aí, se a pessoa concordar, ok. Se a pessoa não concordar, eu sugiro, dentro desse acompanhamento, né? Eu tenho uma sugestão que a pessoa esteja nisso. Mas eu Aham. não estou afirmando, eu estou sugestionando, Aham. né? E coloco por que eu não consigo fechar. É, para tomar esse cuidado. Sim, porque a gente tem que tomar esse cuidado também, porque você fala assim, mas a pessoa tá só recebendo um diagnóstico. Gente, é um peso. É um peso. Né? Você fala assim, mas é só o diagnóstico de TDAH e de autismo. Mas tem um peso. Porque às vezes você passou a vida inteira as pessoas falando que você é esquisito. Aí de repente você recebe o diagnóstico, ok, foi bom, você recebeu o diagnóstico, agora você sabe o que você tem. Mas como lidar com esse diagnóstico? Principalmente o O que cérebro. fazer com isso? Né? Principalmente que o seu cérebro é muito curioso e você vai querer ler e você vai querer se enquadrar em algum perfil do autista, Uhum. né? Aham. Então aí você é um peso. Maneiro. Interessante. Acabou, né? Chega. E Nossa, quase 2 episódios. quase 2 episódios. E ó, eu acho que a gente Mas eu acho que a gente chegou na falou de metade do tudo. roteiro. É. Mas porque você acabou completando a sua fala É. com um monte de coisa que foi incrível. E eu fiquei refletindo aqui, gente, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Eu vi que o Thiago, em alguns momentos, ele tava sério, Eu tava assim, na lua. pensativo. Não, e eu pensava nas pessoas de verdade. E eu pensava, gente, eu acho que eu vou poder falar com fulano de tal, com fulano de tal. E isso é que é legal do bate-papo que a gente faz aqui, porque muitas coisas a gente fica pensando em quem a gente pode conectar para poder Sim. ajudá-lo, Sim. ajudar ambas as partes, né? Você a falar do seu trabalho e a outra pessoa que muitas das vezes não sabia que isso existia, um especialista como esse, ou não sabia qual o caminho,
seguir, e aí a gente acaba descobrindo e fala, ó, acabei de falar com a pessoa XYZ e você pode se comunicar com ela, Sim. porque ela pode ajudar você nesse processo. E o diagnóstico não é para você ter um diagnóstico, ter um CID. Aham. O diagnóstico é para você... Existe CID pra isso? Existe. Pra todos. Para todos. Tá. Ah, Então, assim, não é só para você ter um CID, né? Sabe o que é CID? sei. Ah, Eu não é preciso- Cid Moreira não, Não, tá? olha só, quando você trabalha CLT e você precisa lá do atestado, eles pedem para colocar o CID. Tá, isso aí. Senão não passa. É. É. Não trabalhei na farmácia, mas eu sei alguma coisa. Ai, meu Deus. E é mais para você, às vezes, até entender alguns caminhos, né? Você entender e melhorar algumas coisas também, né? Porque às vezes a Aham. gente se sente frustrado, né? Igual esse paciente mesmo que eu tenho lá, mais de uma certa idade. Ele não consegue manter um relacionamento amoroso, né? E não é porque ele é uma pessoa ruim, mas é porque ele não consegue. Porque tá dentro do espectro e não consegue controlar alguns comportamentos. Aham. Então é Então, importante. 90% hoje vem por indicação. Por indicação. 90%. E os atendimentos são todos em São José, por enquanto. São todos em São José dos Campos. Onde fica seu consultório? Fica na rua Nelson Dávila, no edifício Eco Tower. Número? 400, do consultório 408. Da- Lá é 1881, eu acho. É, Avenida Tem Nelson. telefone lá? Tem. Qual que é? É 12 Aham. 996763748. E aí o atendimento é de segunda a sexta? De segunda a sábado. De segunda a sábado e que Isso. horas? Então eu atendo das 9 às 20 horas. 9 às 20. É. A 20 horas é bom para o pessoal do horário comercial, né? Exatamente. Pessoal que trabalha. É. E só você atende todo mundo, Eu atendo todo mundo. tá? Não tem outro profissional igual você lá, No meu consultório, não. tá? Então Só você eu. trabalha bem, hein? Trabalho. Eita, de 9 às 20? Eu trabalho bastante. Caramba. Por isso que tem que chegar em casa e ver o Descansar quê? pros fracos. Esse seriado, o documentário de, É, não, é muito engraçado. É. de parte... Não tem uma comédia, né? Não. Romântica. A gente tava em casa ontem, aí e o Jorge estava trabalhando, aí ele foi pro sofá, ele, o que você tá vendo, belezura? Eu falei assim, nada demais, apenas um documentário de consciência que fala um pouco Nossa. de neurociência e desenvolvimento humano. A gente ficou lá umas 2 horas naquele negócio que não entende nada, entendeu? Caraca. Só eu tava entendendo. Até alguma na área de coisa. lazer, ela gosta do Sim, negócio. Entendeu? Caraca, Mas eu acho que mano, ele já legal. sabia. Quando ele Já entrou sabia na- quando entrou nessa onda? Já? Isso aí, cara. Sabia onde Tu sabia tava que tu nunca vai jogar buraco, né? Truco, nunca vai jogar. Com ela, não. Com ela não tem essa opção, não. Mas obrigado por você Eu que ter nos agradeço. convidado e a gente também adoramos a ideia de fazer esse bate-papo. E obrigado mais uma vez, Marina Ficagna, pela recomendação. Marina é linda, beijo. A Marina é linda. O Andrei, você ferrou, ela é linda mesmo. Você, Andrei. Não, Andrei, você é feio. Você é feio, Andrei. Selba. Gente boa, mas é feio. Selba. Tira esse bigode aí que você vai ficar bonito, viu? Mas sensacional. Acho que E olha, eu foi adorei. E eu acho que dá pra depois a gente fazer Uma extensão. É porque a gente tem uma ideia de depois trazer 2 pessoas pra discutir a mesma coisa, sabe? Ai, ótimo. E eu acho que é bom, é enriquecedor, porque aí vai ter a versão de cada um, na opinião, tipo, de um psicólogo. Seria na segunda temporada, mas acho que vai Seria, jogar pra terceira, né? Mas aí a gente fazer esse bate-bola, porque eu acho que pode enriquecer para as Sim. pessoas que assistem e ter versões diferentes, né? Sim. Opiniões diferentes a respeito De daquilo. repente, um paciente também que top vir. Pra Legal. colocar a Sim. visão dele. Sim, se topar, Isso é a gente legal pode também. Sim, pra ele saber a evolução pra dele. ele né? saber como foi antes e depois do diagnóstico, Sim. pra ele O que colocar mudou pra ele. de forma real como é estar dentro do espectro, Exato. né? É isso. Exatamente. Obrigado, vambora, né? Tecnicamente, nesse horário do episódio, vamos embora jantar para poder a gente. Vambora, né? Acabou, Não pode esquecer acabou o os micro-ondas Acabou a ligado. champa. Acabou Acabou a champa. a champa. A gente vai ter que beber cachaça agora, que aqui tinha cachaça, agora Já não tem acabou. mais nada. Já não tem No mais próximo nada. episódio eu trago a cachaça de Goiás. Aí Olha, sim. Vamos eu gravar tenho amanhã? vontade. É isso. Muito obrigado, doutora, por Eu você. que agradeço. obrigada. Chama de doutora? Chama de doutora. Chama de doutora. Doutora. É isso. Só eu que nessa mesa não sou doutor. Porque ela tem o doutorado e eu nada. Tamo junto. É isso. Vambora, Adriana? Você tem a doutora. Eu tenho a doutora. É melhor que ter o A doutorado. doutora que tem toque. Doutora com toque, com TDAH. É isso. Ó, aproveita que então tá nessa câmera aqui central.
E vamos dar tchau para todo mundo. E daqui a pouco vai subir o logo. Tchau, pessoal. Muito Tchau, obrigado. pessoal. Obrigada. Boa Tchau. noite. abraço. Tchau.